Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muita paz a todos. Nesses dias tumultuados que vivemos, nada que nos acontece é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. A doutrina espírita nos ensina, através da lei natural da causa e efeito, da ação e reação, que nós estamos imersos em ondas mentais. Ondas mentais que recebemos e que emitimos a toda hora, a todo momento. Essas ondas dependem de nós, como emissores, da qualidade delas. E depende de nós, da nossa autorização, recebermos ou não, dar guarida ou não a ondas de quilate negativo. Então, como emissores e receptores de ondas, nós a toda hora recebemos sugestões mentais, ordens mentais, provindas tanto de amigos espirituais como de cobradores espirituais. Nesse momento, então, de pandemia, de isolamento social, existem relatos que nos vêm pela internet de companheiros que se queixam do assédio espiritual inferior, com pesadelos, com pensamentos ruins, ligados a cobranças. Os cobradores estão estão tinindo, emitindo notas promissórias a toda hora, a todo momento, numa cobrança, aproveitando o momento em que nós estamos parados em casa ou simbolicamente sem fazer nada, porque a grande maioria de nós tem com muita ocupação em seus respectivos lares, ou aqueles que precisam e devem ainda trabalhar por questões diversas de ordem profissional, tem também relatados o sono complicado, uma dificuldade em conciliar o sono ou até medo de dormir face a pesadelos recorrentes. A doutrina espírita nos ensina que a obsessão é um fato. A obsessão é uma cobrança de alguém que nós devemos em vidas passadas e que nos cobra o mal que nós fizemos a ela ou a pessoas que são caras a ela e outras existências e que ficam no processo de cobrança insistindo mentalmente, muitas vezes nos sugerindo pensamentos de derrotismo, de pânico, de medo, e muitos de nós ignoramos e não vigiamos como devemos, entramos nessas faixas mentais negativas, dando guarida a esse tipo de pensamento, esse quilate de pensamento, e somos consumidos por essas ondas que vão trazendo para nós uma tristeza sem fim. E eis é o primeiro passo para que sugestões mais graves venham. E os espíritos cobradores, infelizes, que querem ter a única alegria deles, que seria a nossa infelicidade, e tendo eles a certeza, como desencarnados, de que aqueles que aportam no mundo espiritual pelo suicídio sofrem tremendamente, e para eles a alegria deles é ver o nosso sofrimento, eles ficam a nos cercar. Primeiro com o pensamento de tristeza, de derrotismo, de que essa pandemia não vai ter um fim, de que o vírus vai contagiá-lo e de que com ele vai ser diferente, a morte será súbita e de que não haverá nenhum tipo de remédio. E daí, o próximo passo, depois que o estágio mental nosso é do pânico, é do medo, começa a sugestão para o suicídio. Nesse capítulo muito especial do suicídio, as outras religiões que não têm o conhecimento, ou que não pregam o conhecimento que nós espíritas temos, ensinamos e pregamos, elas param
na metade do caminho por nós percorrida, de que só Deus dá vida, só Deus pode tirar a vida. Quando, na verdade, aqueles que conhecem o que nós conhecemos, nós sabemos das consequências terríveis da desencarnação pelo suicídio. Nós sabemos através, por exemplo, do livro da Dona Ivone do Amaral Pereira, recebido mediunicamente por ela, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicida, que você pode ter acesso pela internet, assim como também, se você não tem um livro aí em sua casa, você pode ouvir pelo canal do YouTube a radionovela do Memórias de um Suicida, que é espetacular, que traz de maneira fidedigna, de uma forma romanceada, é claro, o livro, e que é um verdadeiro antídoto contra o ideário suicida que muitas vezes ronda a nossa mente. Então, você que está sozinho, que não tem ninguém com você, na verdade você tem seus amigos espirituais, tem seu anjo de guarda, mas materialmente ou encarnados não existem com você nesse momento de isolamento social, e esse tipo de pensamento lhe visita. O que fazer? Uma das saídas, uma opção, é ouvir a radionovela. A radionovela do livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira, editada pelo espírito Camilo Castelo Branco, se não ganhou, deveria ganhar um prêmio pela produção, pelo modo como os efeitos sonoros, efeitos especiais foram feitos. Aqui em nossa casa espírita, a Casa de Batuíra, em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, nós fizemos uma capacitação de tarefeiros para atuar numa determinada tarefa, e nessa capacitação nós colocamos como um dos elementos de suporte para ser usado na capacitação, a radionovela. E no início, no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos, até o capítulo 4, a sonoplastia é 10. É 10 no momento de assustar também, de acordar para uma realidade dura, verdadeira e cruel do que acontece conosco após o suicídio. Então, nós aqui fizemos uma experiência aqui, tínhamos acabado de ganhar uma aparelhagem nova de som aqui para o nosso salão da Casa Espírita, e aí eu que estava à frente coordenando o grupo, eu tive a ideia de diminuir a luz do ambiente do salão para que as pessoas pudessem ouvir de maneira mais fidedigna aqueles primeiros capítulos. E logo no primeiro capítulo, já com som novo, pedi para colocar ousadamente um pouquinho mais alto, e quando eu observei, os companheiros que estavam fazendo o curso começaram a ficar incomodados, porque logo no primeiro capítulo é uma gritaria de espíritos no Vale dos Suicidas, gritaria decorrente do pânico, do medo, do pavor pelo qual eles estão passando, das situações horríveis, terríveis que eles estão vivenciando ali, e aí eles passam por aquilo de uma maneira muito difícil, e a sonoplastia nos remete a um local de muita dor, e com a luz diminuída no salão. Em determinado momento, uma companheira pede, pelo amor de Deus, para que fossem acesas as luzes, porque estava já gerando um medo nas pessoas. Ou seja, o efeito foi o desejado pela equipe da Legião da Boa Vontade que fez essa radionovela. Foi algo espetacular. E eu recomendo porque ali conta a história não só do Camilo Castelo Branco, mas de mais 4 outros companheiros portugueses que desencarnaram pelo suicídio. E infelizmente nessa pandemia assistimos a muitos companheiros que estão partindo pela porta falsa do suicídio, como se fosse uma válvula de escape, como se o suicídio fosse resolver o problema da aflição, da angústia,
que amanhece com eles e que vai dormir com eles. Um dia inteiro de angústia, muitas vezes proporcionado por uma mídia infeliz que prefere falar sobre morte, sobre mortos, sobre velórios, sobre enterros, do que ressaltar o avanço da ciência, ressaltar e trazer depoimento de pessoas curadas. E isso faz com que muitos que ainda tenham medo de morrer entrem numa situação mental muito negativa de pânico, e alguns companheiros desavisados, porque nós não oramos e vigiamos como devemos, entramos na faixa mental dos cobradores espirituais. E alguns desses cobradores querem sim que partamos pela porta falsa do suicídio para ter o prazer de nos ver sofrer. E aí as pessoas que estão passando por esse momento, ao ouvirem essa radionovela, começam a despertar. Começam a perceber, mesmo que fosse por hipótese, começam a descobrir que existe uma grande chance de ser tudo verdade aquilo que é narrado na radionovela. Aquilo que a gente lê no livro Memórias de um Suicida. E que nos fala com detalhes do sofrimento pelo qual passa aqueles que optam por deixar a vida através do suicídio. Momentos de dor, momentos de total desespero, em que as pessoas que estão ali envolvidas nessa falsa saída, nessa falsa solução, pensando que vão acabar com tudo, acordam vivas. Acordam vivas e, de acordo com o relato contido nesse maravilhoso livro Memórias de um Suicida, eles dizem do sofrimento sem fim, de um sofrimento cruel, pelo qual passam os companheiros que estão lá no Vale dos Suicidas, que é uma região no mundo espiritual inferior, para onde vão as pessoas que cometem o suicídio. Pessoas que, como Judas Iscariotes, que cometeu o suicídio e que foi para esse vale, e de lá ele saiu com a proposta de pagar o erro de ter traído, segundo nos narra e nos ensina Humberto de Campos. Judas Iscariotes quitou a sua dívida mental da sua própria consciência, envergando um corpo feminino e capitaneando uma grande batalha, trazendo a França de volta para os franceses e morrendo na fogueira na cidade de Rouen, na França. Mas aqueles companheiros que, incentivados por espíritos cobradores, como está lá no conto Leonel e os Judeus, no livro Dramas da Obsessão, ditado pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes, a médium Ifone do Amaral Pereira, alguns companheiros são incentivados ao suicídio não pelos seus próprios pensamentos, mas auxiliados por aqueles que são cobradores, mas que não participam do ato em si. Na hora do ato se afastam, para que toda a responsabilidade do suicídio recaia sobre a criatura que o cometeu. E os relatos contidos no livro O Céu e o Inferno, escrito por Allan Kardec, é de tal forma alarmante, verdadeiro, que faz com que, muitas vezes, nós, nesse isolamento social, que somos visitados sobre esse ideário, nós vamos reagir, vamos dizer não, porque tudo passa. Por pior que seja a noite tempestuosa, com raios, trovões e muita chuva, o dia amanhece. A luz vence as sombras e o sol vem, a luz vem. E nós devemos também acreditar de que o pior que seja a situação pela qual estejamos passando, a luz vem e vamos vencer. Vamos vencer a situação difícil que estamos passando, positivando a nossa mente, acreditando piamente
de que Deus não desampara, de que temos sempre espíritos bondosos a nos socorrer, a nos ajudar, com o nosso anjo guardião e os espíritos protetores que todos nós temos. Então, o suicídio não é saída para nada, muito pelo contrário, é entrada para uma situação de muita tristeza. E nos países ditos mais desenvolvidos, aonde muitas vezes a pessoa é assaltada pelo pensamento de que vale a minha vida, qual é a minha razão de viver, e motivado por uma perda de um ente querido ou motivado por um insucesso econômico, um insucesso amoroso, a criatura pensa em vingar-se do outro matando. Como aconteceu e é relatado no livro Céu e Inferno de Allan Kardec, quando nos conta a história daquele homem que trabalhava numa fábrica de botas e de que era noivo e de que ficou muito íntimo da família de sua noiva e todos os dias ia almoçar e jantar, já que trabalhava perto. Naquele momento em que o noivo tem total confiança e vai entrando na casa, e ele, um belo dia, em um jantar, por uma colocação feita pela sua noiva, ele exasperou-se, ficou nervoso e deu a ela uma resposta muito grossa. O pai e a mãe ficaram assustados, a mocinha ficou quieta e o noivo foi embora. E ao sair o noivo, ela disse para os pais: o noivado está rompido. Se ele antes de casar já me trata assim na frente de vocês, o que fará de mim depois que eu me casar? E no dia seguinte, na hora do almoço, ele bateu a porta, como sempre, e a noiva falou: você vai embora, eu não tenho mais nada com você. Joga o anel de noivado pela frecha da porta. Ele se desesperou. Ele pede perdão, pede desculpas, pede uma nova chance. Disse que estava muito nervoso naquela hora, mas ela manteve-se dura e disse: vai embora. Ele, passada a hora do almoço, relutou um pouco, mas foi embora. Na hora da janta, a moça morava numa vila, na época em que não existia ainda a luz elétrica, e as pessoas se utilizavam de velas para ajudar na caminhada. Ele foi na casa da noiva para jantar. Bateu a porta. E a mãe da noiva disse: minha filha, reconsidera, perdoa ele, esquece. É seu noivo, vocês vão casar. E a mocinha disse: não, eu não quero mais ele. Não vamos casar mais. E foi à porta e o repreendeu severamente e mandou ele embora. E ele brigou, reclamou, chorou, e ela manteve-se irredutível. E o pai e a mãe pedindo: minha filha, reconsidera, e ela irredutível. E ele então pensou numa saída. Ela vai se arrepender amargamente do que ela fez comigo. E daí um pouco, eles jantando, escutam quando um barulho acontece na porta. E um silêncio em seguida. Nada mais. Passado alguns minutos, um dos moradores da casa seguinte a dela, vindo com uma vela à mão, que já era noite, grita ao passar em frente à porta dela, pede socorro. E ela abre a porta e, encostado na porta, estava o noivo dela. Havia se matado com um punhal. E ele, evocado por Allan Kardec numa das reuniões mediúnicas coordenadas pelo codificador, Allan Kardec ficou sabendo do suicídio dele através dos jornais e, passado algum tempo, convoca para que ele desse o seu depoimento. Com a autoridade moral de Allan Kardec, que foi possível com que ele fizesse, com objetivo único de estudo, esse tipo de convite de evocação, o espírito, auxiliado pelos espíritos superiores, inclusive o espírito São Luís, rei de França,
o auxilia e traz ele ao ambiente da reunião mediúnica, e aquele jovem suicida disse: saí da agonia para cair no desespero. Estou totalmente desesperado, porque a morte não existe. Encontrei-me vivo, total e completamente vivo. E traz seu relato de tristeza, de arrependimento pelo ato praticado. Então, a você, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes pode vir a ser, ou já está sendo visitado por pensamentos de tristeza profunda, de quadros de depressão, e começando já a captar ondas mentais que lhe sugerem um suicídio, lembra do seu bom anjo. Todos nós temos um anjo de guarda. Chame-o pelo nome que você quiser, ele virá. Lembre-se de que os bons espíritos nunca nos abandonam. Ele virá, lhe atenderá, lhe socorrerá e trará para você a certeza de que tudo passa. E através, então, desse tipo de leitura que serve como um antídoto, nós iremos superar essa fase. Nós iremos lembrar de que só Deus dá vida, só Deus pode tirar a vida, e de que as consequências do suicídio são inenarráveis. Porque o próprio Camilo Castelo Branco conta nesse livro de mais de 500 páginas que, por melhor que seja a língua portuguesa, por mais fiel aos sentimentos, não é possível traduzir por escrito o desespero pelo qual os suicidas acordam e passam por um período grandioso no mundo espiritual inferior, naquele local determinado como Vale 2 dos suicidas. Não é possível narrar a dor, o desespero, a tristeza. É algo cruel, inenarrável. Então, que possamos resistir, heróica e bravamente. E assim como o sol vem todo dia, vencendo as sombras da noite, a brandura da calmaria faz com que as ondas elevadas da tristeza cessem, os ventos de ruína cessem, e a certeza, como a aragem que vem a nós, nos beijando e nos dizendo: Deus é bom, a bondade de Deus é infinita e a misericórdia de Deus envolve a todos. Que possamos valorizar a vida e ter a certeza que a doutrina espírita nos traz de que nós vamos superar isso. Nós vamos conseguir passar e sairmos vitoriosos. Aproveitemos então esses dias de uma meditação forçada, de uma pausa forçada em nossa atividade, para valorizar mais a sua vida e cuidar de sua saúde mental. A leitura de livros espíritas, como o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí temos no capítulo 6, um dos menores capítulos que tem, o Cristo Consolador, a certeza de que o Senhor Jesus nos diz: eu sou o médico das almas. Vinde a mim vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu os aliviarei. Isso está no capítulo 6, o item 7, numa mensagem assinada pelo Espírito de Verdade. É um capítulo que nos traz a certeza de que o Cristo consola e de que a doutrina espírita, ela é essencialmente consoladora. Então, irmãos queridos, irmãs amadas, a porta do suicídio nunca deve ser experimentada. Balancemos a nossa cabeça, evitando esses pensamentos, e se eles insistirem, vamos ouvir, através do nosso celular, o Evangelho segundo o Espiritismo falado, e coloca no capítulo 6, de maneira muito especial, e você vai ouvir também ali o depoimento dos espíritos superiores dizendo:
de que o Cristo consola, de que o Senhor Jesus é o grande médico que cuida de todos nós. Para finalizar, lembramos daqueles que passaram pela terra por provas tão difíceis. Superando-as, deixaram na terra um rastro de luz, como é o grande benfeitor dessa casa, a casa de Batuíra, o próprio Batuíra, que passou por situações tão difíceis no estado de São Paulo, perseguido por uma intolerância religiosa inconcebível nos dias de hoje, mais existente no finalzinho do século XIX, início do século XX. Ele que só fez o bem, ele que tinha o dom de curar através dos passes, ele que construiu diversas casas assistenciais, era perseguido de forma cruel por companheiras de outro credo, que não aceitavam a doutrina espírita, não aceitavam a liberdade religiosa, não aceitavam o espiritismo como manifestação de fé, e o perseguiam implacavelmente. E ele respondia com obras. Respondia, e muitas vezes assinando o editorial do jornal Verdade e Luz, que ele mesmo organizava e que chegou a impressionante tiragem de 5.000 exemplares em um período onde os jornais de grande circulação da cidade de São Paulo não ultrapassavam 2.000 exemplares. O jornal Verdade e Luz, ele assinava o editorial com a palavra ninguém. Ele era ninguém. Ou seja, revestia-se da couraça da caridade, combatia o bom combate e guardava fé. Tinha a certeza de que os bons espíritos o orientavam. Isso era de tal forma que ele, empreendendo viagens de divulgação doutrinária, ia em cidades pequenas, e a sua fama de médium que trazia cura pelos passes se espalhou de tal forma que, ao chegar em estações de trem, em cidades pequeninas, além dos companheiros da casa espírita daquela cidade, o delegado de polícia estava esperando ele, não para prendê-lo, mas para levá-lo à delegacia, pois que naquela época não existiam ainda hospitais psiquiátricos e os loucos ficavam presos. E o delegado convidava para que fosse à cadeia orar sobre os doentes mentais. E ele, sabendo que a doença mental era produzida por uma influência espiritual, por um processo obsessivo, como nos ensina de forma magistral o querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, no livro que ele escreveu ainda encarnado, A Loucura sob o Novo Prisma, ali traz de forma especial o querido Batuíra, o exemplo de que a fé espírita resolve casos complicados. Entrava na cadeia e, impondo as suas mãos sobre a cabeça dos enfermos, ele os curava e livrava de obsessões cruéis. E o delegado de polícia ficava grato, porque era um caso a menos a ser resolvido. Então, meu irmão, minha irmã, que você que está me ouvindo, que está me vendo, vamos dizer não ao convite ao suicídio, na certeza de que Deus não abandona nunca. E se porventura essas nossas palavras tiverem sido ouvidas também por companheiros desencarnados que foram para o mundo espiritual pela porta falsa do suicídio, acreditem que a misericórdia de Deus é infinita. E assim como chegou o momento do socorro para Camilo Castelo Branco e seus 4 amigos portugueses, que depois de pagarem pelo erro praticado e terem ficado alguns anos sofrendo no Vale dos Suicidas, o socorro chegou e foram para o refazimento, para o planejamento do futuro, foram para a Colônia Maria de Nazaré. Então, ao contrário de outras concepções religiosas, a doutrina espírita explica que depois de carpido pelo erro praticado,
o socorro vem e nós seremos socorridos. E aqueles que partiram pela porta falsa do suicídio, a eles será dada uma nova oportunidade reencarnatória para reparar pelo erro praticado. Saúde e paz para todos, que possamos vencer a nós mesmos, continuarmos firmes, porque Deus não dá fardo mais pesado que aquele que a gente possa carregar. Muita paz a todos, o nosso abraço querido.